Irei iniciar as aulas 19 a 21 do curso de Química 2. E no curso de Química 2 a gente veio de uma série de aulas em que a gente estudou as variações de estado e transformações gasosas, chegamos até a equação geral dos gases e depois entramos para a equação de Clapeyron, onde a gente conseguiu determinar no estado determinado qual é a pressão, o volume ou a temperatura a partir de uma constante e o número de mols. Agora vamos estudar misturas gasosas, pressões parciais, leis de Dalton. Bom, quando você tem uma pressão total, ela é constituída de pressões parciais. Por exemplo, se você pega o gás nitrogênio e o gás hidrogênio, se você colocar dentro de um recipiente, de um volume, a pressão daquele sistema vai ser exatamente a soma das pressões iniciais dos dois gases sozinhos. Perceba que ele tem 1 litro e forma uma temperatura de 300 Kelvin em 1 atm. E tem outro recipiente que tem 1 litro também, com gás nitrogênio, a uma temperatura de 300 Kelvin, portanto tem o litro, o mesmo volume e mesma temperatura, mas tem uma pressão diferente. Por quê? Porque a sua molécula está em um momento diferente, o que faz com que a pressão dali seja de 3 atms. O motivo é pelos choques, por ser uma molécula maior, ela ocupa um espaço maior, então ela se choca mais com o recipiente, o que dá uma maior pressão. Então, está diretamente relacionado à massa molar, já vai prestando atenção disso. Então, quando você soma os dois gases no mesmo volume e com a mesma temperatura, portanto, deixando temperatura e volume constante, você também soma as pressões. Então, a pressão total é a pressão parcial da pressão do nitrogênio e a pressão do hidrogênio. Então, a pressão da junção do gás hidrogênio com gás nitrogênio é a soma da pressão inicial que tem o gás hidrogênio e o gás nitrogênio. Então, a pressão total, então você pode botar aqui pressão de hidrogênio vezes o volume é igual ao número de mols de hidrogênio vezes a constante R vezes a temperatura, a lei de Clapeyron para 1 e a lei de Clapeyron para o 2. Pressões parciais, a pressão total vai ser igual a pressão total vai ser igual ao volume, igual ao número de mols do nitrogênio, números de mol do hidrogênio, vezes a constante, vezes a temperatura. Então, a pressão total é a pressão de A, mais a pressão de B, mais a pressão de C, que você tem como uma diferença somente no número de mols, porque a gente está deixando o volume constante e a temperatura constante. Então, quando você altera o número de mols, você altera a pressão, porque está diretamente relacionado. É uma relação diretamente proporcional. Porque quanto maior o número de mols, maior será a pressão que você está agindo naquele mesmo volume. Então, aqui está uma questão. Amostras dos gases hélio, nitrogênio e oxigênio, contendo cada um 2 gramas de gás, foram adicionados conjuntamente em um frasco de 5 litros a 127 graus. Considerando o comportamento ideal, calcule a pressão do sistema em atmosfera. Então, ele te deu a quantidade em gramas. Se você dividir pela massa molar, você tem exatamente o número de mols. Portanto, você primeiramente acha o número de mols. Ele te deu a massa molar do hélio sendo 4 gramas, do nitrogênio sendo 28 gramas e do oxigênio sendo 32 gramas. Você pega aqui o número de mols, é exatamente a massa em gramas desse composto, dividido pela massa molar, M1 sobre E-mão. Você tem que o número de mols do hélio é 0,5 mol, você tem o número de hélio do nitrogênio de 0,71 mol e você tem o número de mols do oxigênio de 0,063 mol. Você faz, portanto, cada pressão de cada elemento. Olha lá, pressão é igual ao número de mols vezes a constante vezes a temperatura dividido pelo volume. Então você tem que a pressão do hélio é 3,28, a pressão do nitrogênio é igual a 0,46 atm e a pressão do oxigênio é 0,413 atm, 413 atm. Você tem que uma pressão total é igual a 4,159 atm. Então, observe que a pressão total depende apenas do número de mols do gás, quaisquer que sejam os gases. Dessa forma,
o exercício poderia ser resolvido de outra forma. Bastava somar o número de mols de gás e aplicar a equação de Clapeyron. Então você tem o número de mol total igual a 0,634 e você depois só aplica na fórmula. Então a pressão total está diretamente relacionada com a quantidade de número de mols dos gases. Então você primeiro sabe o número de mols, depois você calcula a pressão total. A pressão parcial também, a mesma coisa. Você vai pegar o número de mols da substância e dividir pelo número de mols total. E você tem a pressão parcial daquele gás. Volumes parciais. Por exemplo, se você pega 1 litro de hidrogênio, mas 2 litros de nitrogênio com a mesma temperatura e a mesma pressão, se você somar isso, vai dar 1 litro, uma soma. Que você vai ter o gás hidrogênio mais o gás nitrogênio a uma mesma temperatura, uma mesma pressão, mas com um volume maior, um volume de 3 litros. Então você tem que calcular o volume. E o volume também é diretamente proporcional ao número de mols daquela substância. Então você tem que o volume total vai ser a pressão vezes o volume de hidrogênio igual ao número de mols de hidrogênio vezes o R vezes a temperatura, mas você tem que a pressão e a temperatura é constante. Portanto, a constante também, ali a constante geral dos gases também é constante. Você tem que o volume é diretamente ao número de mols. Isso é claro, por quê? Porque quanto mais mol você está colocando em um recipiente, maior vai ser o volume. Então, é diretamente proporcional. Você tem que o volume total é o volume de A mais o volume de B mais o volume de C. E a gente pode ir para uma questão. Então, você consegue achar a pressão, o volume, pela forma molar de um gás em uma mistura. Perceba. Quando você quer saber a quantidade de mol de uma mistura, você pega o número de mol daquela mistura e divide pelo número total. Assim, você tem a fração molar daquela substância. Com essa fração molar, você consegue achar a pressão e o volume. Observe, por exemplo, que você tem um A, B e C, 3 gases. Então, você sabe que a pressão total vai ser a soma do número de mol desses 3 gases. Mas você quer saber uma pressão parcial. A pressão parcial vai ser o número de mol parcial. A fração molar vai ser o número de gás de A dividido pelo número total, que é igual ao volume de A dividido pelo volume total, que é igual à pressão de A dividido também pela pressão total. Então, a fração molar é o número de mols dividido pelo número de mol total daquela mistura gasosa. Então, você tem que a fração molar do composto B é igual ao número de mols de B dividido pelo número total, e a fração molar de C é igual ao número de mols de C dividido pelo número total de mols. Então, você tem que a fração molar de B é igual ao número de B dividido pelo número total de mols, que é igual à pressão de B dividido pela pressão total, que é igual ao volume de B dividido pelo volume total. Então, a fração molar você consegue usar número de mols, pressão e volume, porque ela tem o mesmo número. Ela consegue te dar aquela fração molar, ela consegue te dar o volume, pressão e o número de mols. Se você tem o número de mols, você tem o valor da pressão parcial e o volume parcial. Então a fração molar te dá exatamente a pressão parcial e o volume parcial. Vamos para os exercícios. No cilindro de um compressor de ar do tipo usado para encher pneus de automóvel, existe uma mistura de nitrogênio e oxigênio. O manômetro instalado no cilindro marca uma pressão de 0,8 psi, 4 atm, a 27 graus. Sabendo que as massas de nitrogênio e oxigênio no interior do cilindro são 364 gramas e 104 gramas, respectivamente, calcule a fração molar de cada componente. Bom, primeiro, para calcular a fração molar, você precisa do número de mols de nitrogênio e de hidrogênio. Então, você tem que o número de mols do nitrogênio é 13.
você tem que o número de mols do nitrogênio é 13 mols, 364 gramas dividido por 28, 13 mols. Você tem que o número de hidrogênio é a massa de hidrogênio, 104, dividido por 32, 3,28 mols. Então, a fração molar de nitrogênio é o número de mols de nitrogênio dividido pelo número total de hidrogênio, que dá 13 dividido por 16,25. A fração molar de nitrogênio é igual a 0,8. Portanto, a fração molar de hidrogênio é igual a 0,2. Então, você tem a fração chegando até 1. Então, a pressão vezes o volume de nitrogênio é igual o número de mols de nitrogênio vezes a constante dividido por T, porque ele quer saber o volume de nitrogênio. Você tem que o volume de nitrogênio é igual ao número de mols de nitrogênio vezes a constante vezes a temperatura dividido pela pressão. Então, o volume de nitrogênio vai ser 13 vezes 0,082 vezes 300 dividido por 400. Você tem que o volume de nitrogênio é igual a 80 litros. E a fração molar de nitrogênio é o volume. Então, se você tem a fração molar e você quer saber o volume, e você quer saber o volume total, porque ele perguntou o volume do cilindro. Então, se você tem a fração, e você tem o volume parcial, que é 80 litros, você consegue achar o volume total. Então, o volume total é igual ao volume de nitrogênio dividido pela fração molar de nitrogênio. O volume total, portanto, é 8 dividido por 0,8, que dá 100 litros. O volume do cilindro é 100 litros. Então essa foi a aula de hoje, deixa o like, compartilha e até a próxima. Tchau!